Bom, então vamos lá. Na aula passada, né, eu fiz um vídeo só sobre a introdução ali, a teoria básica do que é uma classe. Então eu não vou estar repetindo nesse vídeo aqui. Simplesmente a gente vai para a prática. A gente viu um pouco da introdução de classe, como a gente, né, faz a instância aqui, como a gente faz a criação na classe, método construtor que vai fazer o populate inicial aqui, né, vai popular inicialmente as propriedades da minha classe. Fiz aqui a instância dela, já passando valores para dentro e botamos aqui para plotar a saída, certo? Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar os métodos get e set de maneira bem prática e rápida, para que você entenda de uma vez a diferença entre um objeto do tipo classe e um objeto quando ele é criado com função construtora, que lá precisa ter os prototypes, etc. Isso vai ser um outro vídeo que a gente vai fazer só sobre prototype, beleza? Então vamos acessar aqui o nosso arquivo 02, get and set. Então vamos lá, vou declarar a mesma classe de pessoa, certo? E aqui eu vou simplesmente criar uma variável undefined. Simplesmente vou criar uma variável undefined aqui. Vou criar var nome, certo? Vou tirar esse var aqui, vou tirar esse dólar porque eu não estou no PHP. Né? Às vezes eu confundi aqui. Então vamos lá. Se a gente quer trabalhar um get e um set, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter os dois métodos que já tem o seu prefixo pré-definido, o get e o set, beleza? Então como é que a gente faz para definir um get nome aqui, por exemplo? Eu vou digitar aqui o get, certo? E aqui eu vou digitar o que? Get nome. E esse cara vai retornar o que? O meu objeto principal, que é o this, que faz parte da minha classe inteira, ponto nome. Ora, se quando eu instanciar essa classe para dentro de uma variável e fizer lá a variável, né, chamando get ponto get nome, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar o valor que está atribuído em nome, certo? E o set é a mesma coisa, set nome aqui, ó, a gente tem que manter a sintaxe, temos que manter o contexto. Então o que a gente vai fazer aqui? This.nome é igual a nome. E de onde é que vem esse nome? Se eu estou setando um nome para o meu atributo de classe, eu preciso recebê-lo via parâmetro, certo? Então, de maneira bem simplista, pessoal, isso aqui é uma classe no JavaScript, utilizando os métodos get e set. Então você pode definir todos os seus atributos aqui e simplesmente criar métodos para setar e retornar estes atributos aqui, ó. Veja só, idade, né? O atributo que eu quero é a idade. Aqui eu vou mudar aqui para idade e aqui é set idade. Então pronto. A partir do momento que eu já declarei os meus métodos, já declarei minhas propriedades aqui que começam como undefined, né? Porque eu não defini nada para elas. Agora eu vou instanciar a minha classe. Certo? Perceba que eu não vou passar nenhum valor para dentro dela, né? Diferente aqui do meu exemplo anterior, que eu tinha uma função construtora, ou seja, eu defini os valores dos atributos da minha classe a partir de um construtor, por isso que tem valores dentro do parênteses. Nesse caso aqui eu vou fazer diferente, eu vou setar esses valores a partir do seu método get e a partir do seu método set, beleza? Então vamos dar um console.log aqui agora na nossa função getNome. Eu vou fazer pessoa.getNome. Veja que eu não preciso colocar os parênteses aqui, né? Eu não preciso colocar os parênteses para chamar o getNome. Por quê? Pessoal, sempre que a gente instancia uma classe para dentro de uma variável, a gente está instanciando e criando um novo objeto. Então, pessoa é um objeto. E para acessar o atributo de um objeto, basta ponto e o nome do atributo. Se a gente executar o node aqui agora, olha só, undefined, como eu falei para vocês. O nome aqui em cima foi declarado como undefined e eu não tenho uma função construtora para popular esse cara. Então, antes de eu executar um getNome, eu tenho que fazer o quê? Pessoa.setNome. Agora eu faço igual e coloco um nome aqui, certo? Percebam que eu não coloquei esse nome. Percebam que eu não coloquei esse nome dentro do parênteses, certo? Eu fiz igual, eu fiz uma atribuição de Chicão Júnior para um atributo setNome, beleza? Vamos executar o nosso console no getNome de novo? Olha só, Chicão Júnior. Veja que é um pouco complicado de entender, né? Que eu declaro uma função setNome, digo que essa função vai receber um parâmetro e esse parâmetro vai ser jogado para dentro do meu atributo. Até aí, ok. Mas na hora de eu chamar essa função, você fica pensando, será que essa função não era para ser chamada assim? Vamos executar o código com ela desse jeito, vamos ver o que acontece. Veja só. Pessoa.setNome is not a function. Ele está dizendo que o setNome não é uma função. Por quê? Porque eu não estou usando o prototype. Eu estou fazendo simplesmente, eu estou criando um método de get e um método de set dentro da minha classe. Então isso aqui, pessoal, é um atributo do tipo function para uma classe.
Então, sempre que você for escrever uma classe no JavaScript com métodos getSet, você vai fazer a atribuição do valor com o igual. Assim como você faria se você estivesse criando um objeto nativo, certo? Como assim, Chicão? Um objeto nativo? Se você estivesse fazendo isso aqui, ó, let pessoa é igual a abre objeto, e aqui eu vou dizer que setNome é igual a uma function que recebe um nome e vai fazer this.nome igual a nome, certo? Nesse caso aqui é 2 pontos. Basicamente seria isso, ó. Eu criei um objeto e um atributo, sendo que esse atributo é uma função e ele vai executar aqui pra gente do mesmo jeito, beleza? Vou apagar aqui, vamos voltar para nossa classe. Então, pessoal, isso aqui foi a parte, vamos dizer assim, 1.0 do get e do set. Veja esses vídeos quantas vezes for necessárias, tá? Perceba que as variáveis começam com undefined, porque elas não estão dentro de uma função construtora. Perceba que para eu criar um get e um set, eu tenho esse prefixo de get e o prefixo de set. Eu não tenho aquele prefixo de function, beleza? E é por isso que quando eu chamo esses caras, eu preciso usar o valor de atribuição, certo? Então eu tenho aqui o get e o set. E na hora de setar valores para ela, eu seto com atribuição de valor, né? Com igual, em vez de setar passando o valor dentro de um parênteses, né? Por quê? Porque isso não é uma função de prototipo, isso é uma função de classe, certo? A gente tem uma classe padrão no JavaScript aqui, beleza? E agora vamos lá, vamos para a segunda etapa do nosso vídeo sobre get and set nas classes do JavaScript. Vamos lá, eu vou criar um novo arquivo aqui, 02.1 getSet, certo? Para continuar falando sobre o get e o set aqui no JavaScript. E vamos fazer um exemplo agora com um pouco de lógica junto a ele, certo? Para você entender como você pode tornar aí a sua classe muito mais usual e muito mais reutilizável dentro do JavaScript. Eu vou instanciar, vou criar a mesma classe de pessoa, certo? Vou criar aqui os dois atributos nome e idade, sempre como undefined, porque eu não vou definir valores para ele agora. Já tenho aqui, ó, o meu get nome, tenho aqui o meu set nome, vou ter aqui o meu get idade e vou ter o meu set idade, beleza? A gente viu já isso aqui no arquivo anterior, por que eu estou criando desse jeito, por que tem esse prefixo aqui, por que a gente está fazendo exatamente o que a gente vai fazer agora, certo? Então vamos pular essa etapa para a gente não estar toda hora repetindo a mesma coisa. Qualquer coisa você volta o vídeo. E olha só que interessante, na hora de eu instanciar a minha classe aqui embaixo, eu vou instanciar aqui a minha classe, certo? Let pessoa igual a new pessoa, não tem um construtor, então não vou passar nada para dentro dela. Eu vou fazer o seguinte, olha, pessoa.setNome é igual a vazio. Lembrando que o nome está como undefined, undefined e vazio são duas coisas diferentes, certo? Se eu der o console.log aqui agora, usar a interpolação de string aqui, pessoa.getNome, vamos ver o que ele vai, nos mostrar aqui agora, certo? Limpar aqui meu console. Veja só, Chicão Júnior. Por quê? Porque eu executei o arquivo anterior, né? Então, novamente aqui, node 02.01. Olha só, ele mostrou para mim só o nome. Por quê? Porque pessoa.getNome não tem valor. Ah, Chicão, mas a variável nome começa com undefined e tu nem setou o valor para ela. Aí é que você se engana. Eu setei um valor vazio para ela. E como eu falei para vocês, vazio é diferente de undefined. Se eu copiar isso aqui e executar esse arquivo de novo, veja só, nome undefined, certo? Então eu acabei de setar um valor vazio para a propriedade nome. Até aí tudo bem? Queria só mostrar para vocês essa diferença do nulo para o vazio para o undefined, tá? São três coisas diferentes. Existe um grupo de valores que retorna truth e retorna false, né? Depois a gente pode falar sobre isso também. O que a gente vai fazer agora? Na hora de setar um nome, a gente vai trabalhar com algumas lógicas aqui, certo? Uma delas é, olha, eu vou dizer para o meu código que se na hora que eu setar um nome eu passar um valor false para ele, eu vou estourar um erro. Ou seja, eu vou dar aqui um throw new erro do próprio JavaScript, tá? Esse cara aqui vai dar lá no console pra gente e vou dizer o seguinte, olha, o nome não pode ser vazio. Só isso. Vamos executar de novo agora o nosso código. Veja só que ele já estourou o nosso erro. O nome não pode ser vazio. Esse aqui é o retorno, pessoal, de um throw de um erro, tá? Ele mostra o new erro e o Node dá esse erro aqui um pouco mais detalhado, né, para o desenvolvedor. Tá aqui a mensagem, o nome não pode ser vazio. Ele disse aqui quem foi a propriedade que lançou, qual arquivo, qual linha que tá. Então aprenda sempre a ler o erro, para você não estar aí trabalhando com tentativa e acerto, né? Tentativa, erro e acerto. Leia o erro e você já sabe o que vai ser. Então nosso nome não pode ser vazio, beleza, ok. Mas caso ele tenha um valor qualquer, ele vai jogar aqui para dentro da propriedade nome. Ou seja, se ele não parar nesse if,
Lembrando que sempre que eu lanço um throw new erro, eu não executo nada aqui para baixo, tá? É como se a minha classe desse um return falso, a aplicação morre e ele vai morrer mostrando esse erro para você. Então eu vou botar um nome aqui agora, vou limpar o console e vou executar de novo. Veja só, nome Chicão Júnior, agora deu tudo certo. Passou pelo nosso if, porque o valor que eu atribuí não é um valor falsi, certo? É um valor true, porque está preenchido, e ele simplesmente jogou para cá. Vamos fazer o seguinte agora, vamos criar uma função. Outra coisa que a gente pode fazer também, por exemplo, é na idade. Ó. Eu posso fazer o que assim, ó, if idade for menor ou igual, por exemplo, a 0, eu vou retornar um throw e o erro dizendo a idade deve ser maior que 0. Vamos testar isso aqui rapidinho, certo? Vou vir aqui, vou fazer pessoa.set idade é igual a -1 e vou mandar ele escrever aqui do lado, ó, vírgula idade pessoa.get idade. Beleza? Vamos executar aqui o código. Deixa eu dar uma subidinha aqui no nosso console. E veja só o erro que ele entregou pra gente. A idade deve ser maior que 0. Beleza, se a idade deve ser maior que 0, se eu passar 1, o código vai rodar normalmente. Pronto, Chicão Júnior, idade 1. Agora, se eu passar a idade dentro de um string, 10, vamos ver o que ele vai fazer? Idade 10, mesma coisa, porque o JavaScript, por não ser fortemente tipado, ele entende que isso é um número. Certo? Eu não fiz a verificação, por exemplo, do type of desse cara. Se eu quisesse ainda assim deixar ele mais travado, eu poderia verificar o type of dele, para ele verificar se eu estou enviando um string, um number, um booleano, qualquer coisa do tipo para eu fazer o meu if aqui, entendeu? Então você pode setar toda a sua lógica para esse campo de idade dentro do set. E assim, em qualquer lugar do meu código que eu for criar uma nova pessoa, esse campo de idade vai obedecer a um bloco de regras só. Ou seja, se eu for criar uma pessoa numa tela e for setar a idade, toda a regra da idade vai estar dentro do meu set idade aqui. E eu posso criar uma classe, né, só para trabalhar isso, eu posso criar métodos diferentes para trabalhar isso e utilizá-las aqui dentro, certo? Aí vai de acordo com a sua imaginação, de acordo com o seu projeto, beleza? Mas nem só de erro a gente pode tratar aqui. A gente pode criar funções dentro da nossa classe como funções de sanitizar um dado, por exemplo, uma função de filtrar um dado. Vamos supor, eu quero verificar aqui se o texto que eu estou inserindo no nome, ele tem caractere especial. Então eu vou criar uma função, verifica caracteres especiais. Esse cara vai receber um string, né? Vai receber um nome qualquer. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um artifício aqui, ó. Olha só, essa inteligência artificial mais atrapalha do que ajuda, mas às vezes ele até dá um norte pra gente. Mas eu não vou usar esse aqui não. É o seguinte, eu vou criar uma constante regex, tá? Não vamos querer entender o que é uma regex agora, certo? Porque esse aqui é um mundo mais complicado do JavaScript. Vamos apenas colocar aqui o valor dela. O que eu estou tratando aqui? Eu estou tratando se um string tem um arroba, tem um caractere especial. O que são os caracteres especiais, né? Arroba, exclamação, hashtag, $, percent, maior que, i. Todos aqueles caracteres, por exemplo, que tem no seu teclado numérico ali apertando Shift. E como é que eu faço para testar uma regex? Né? Eu posso simplesmente testar aqui com o teste, passando a minha string dentro, certo? E eu já vou retornar o próprio teste. O teste de uma regex sempre retorna true ou false. Por isso que eu não preciso fazer if aqui. E aí onde é que eu vou chamar esse cara? Eu vou chamar esse cara na hora de setar o nome. Aqui, ó. Vou fazer exatamente isso, ó. Quando eu mandar setar um nome, eu vou fazer this, porque esse método está dentro dessa classe pessoa. Não está do lado de fora, ele está dentro da classe pessoa. Então this, o meu objeto classe, certo? Ponto, verifica caracteres especiais, passando o nome que você atribuiu para dentro. Se isso aqui retornar true, significa que o teste do regex bateu e que eu vou dizer o seguinte, o nome não pode ter caracteres especiais. Vamos testar esse cara? Vamos voltar aqui para o Chicão Júnior e vamos botar @hash. Vamos testar aqui o nosso código. Olha só. Peraí, ele deu aqui um outro erro, mas é porque eu escrevi teste com E, né? E a gente trabalha sempre no inglês, é teste com T mudo. Agora sim, ó. O nome não pode ter caracteres especiais. Veja só. Eu passei um caractere especial na hora de setar nome. Onde é que você setou o nome, Chicão? Aqui, ó. Sempre que eu estou setando um valor para um atributo de classe, certo? Usando getSet é desse jeito, não passo o parâmetro. Não estou usando função construtora, muito menos classe com construtor, beleza? Então, o meu set nome já está tratando o caractere especial. Então, em qualquer lugar da minha aplicação,
onde eu faça uso da instância da classe pessoa e eu vá preencher o nome, eu já estou validando se esse nome está ok, se ele não tem caracteres especiais, beleza? E eu vou tirar aqui agora, eu vou deixar até o 10 aqui como número, e olha só, tudo beleza, ok? Então, pessoal, entenda que o uso de classe no JavaScript te ajuda muito por conta disso. Além de você ter a questão da herança, do encapsulamento de dados, injeção e etc., você torna o código muito mais fácil de trabalhar e legível. Olha só, uma classe dessa aqui de pessoa, ela pode ser utilizada em várias partes do meu código. Simplesmente, se em toda tela que eu for criar uma pessoa, eu tivesse que definir todas as variáveis, olha a complexidade do meu código ia ter aqui. Você tendo uma classe de pessoa bem definida, com todos os atributos bem definidos, e isso aqui no TypeScript é um negócio muito mais forte ainda, porque você tipa todos os atributos, você tipa o retorno dos métodos, você tipa a entrada de dados, é um negócio bem mais complexo, mas bem mais interessante de se trabalhar. O JavaScript, quando ser tipado, a gente tem essa maleabilidade aqui de criar uma classe, criar os atributos sem tipo, certo? E aqui eu tenho os meus gets e sets, ó, e todos eles trabalhando com lógica, ó. Beleza? O get nome e o get idade não tem lógica, por quê? Porque ele vai simplesmente retornar o valor que está nesse atributo, seja defined ou seja um valor que você atribuiu diretamente da propriedade deles, ok? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Vamos terminar aqui o segundo vídeo sobre classe. Próximo vídeo a gente vai falar sobre herança, atributos e métodos estáticos, beleza? E a gente vai começar a construir um exemplo de uma conta bancária, como eu citei no vídeo passado, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, dedo no botão de se inscrever, deixa no comentário aqui, certo? Se você tem interesse em aprender mais, se você quer outras linguagens, se você quer os mesmos exemplos em outra linguagem, eu queria ver, Chicão, esse mesmo exemplo aqui trabalhando em C++, em Python, a gente corre atrás, certo? Eu sou um cara que conheço bastante linguagem de programação, certo? Trabalho já na área há 13 anos, então a gente pode sim trazer vídeos no canal aí abordando outras linguagens, não só o JavaScript, é porque o JavaScript te ajuda muito nesse começo, né? Por ser fácil de escrever, por ser fácil de manipular os dados, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!